Atenção, Ibiutinga e Ibiforene. Para o top de 5 segundos. Oferecimento: o patrocínio de missões está no seu bolso. Missionário Enéas e Missionária Daçaele, fazendo uma retrospectiva de Guiné-Bissau, contando tudo e muito mais. Jesus ama missões, você também precisa amar missões. Eu sou o missionário Enéas. Olá, eu me chamo Daçaele, somos casados há 10 anos, somos pais de Leonardo e estamos atuando no campo de Guiné-Bissau há 5 anos. Que ano foi esse, 2020? Verdade, eu acredito que no final de 2019 a gente não imaginaria o que é que estava por vir em 2020. Iremos fazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu conosco em 2020 em Guiné-Bissau. Vem conosco. Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, isso é muito sério, até ouvir um não de Deus. Ele não é obrigado a dizer sim, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sobe a voz e canta ao Senhor. Ele continua, Ele continua, Hoje é um dia de muita alegria aqui na casa. Olha só, estamos trocando os colchões para... Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo Deus. De frio ele continua, nos dias de sol ele continua, nos dias felizes continua, nos dias difíceis também. Se eu tenho saúde, e mesmo se houver enfermidade, pois nada muda o que ele é bom o tempo todo, ele é bom o tempo todo, ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Isso foi um pouco daquilo que aconteceu conosco em 2020 em Guiné-Bissau. Quero agradecer a todos que
esteve conosco através de oração, através de contribuindo e também indo lá em Guiné-Bissau. É verdade, queremos agradecer a cada equipe, cada voluntário, cada pessoa que tem se mobilizado, cada igreja, cada irmão em particular que tem entendido o que é segurar as cordas e semeado no reino de Deus. Em 2021, grandes desafios virão e a gente espera poder contar com você. Vem conosco. Ele continua sendo bom e ele continua sendo bom. A terra podia ser por estas bandas, mas não é. A natureza é pródiga, a paisagem enche os olhos e com apenas 1.800.000 habitantes tem tudo para ser um país rico. Bastavam as pescas e o turismo, para não falar da agricultura e até do petróleo. Mas não é um país rico. As gentes das mais de 30 etnias do país são pacíficas, orgulhosas e solidárias, mas pobres, muito pobres, como sempre foram. Na Europa e também em Portugal, fala-se, vê-se, escreve-se e sabe-se muito mais sobre a Síria ou o Afeganistão, por exemplo, do que se sabe e vê da Guiné-Bissau. E, no entanto, milhares de portugueses, hoje na casa dos 60 anos, ainda guardam as memórias, muitas delas dolorosas, das frondosas matas e dos largos rios da Guiné. Eram jovens militares à força nos anos 60 e 70 e sofreram na carne e no espírito as marcas da guerra contra o PAIGC de Amílcar Cabral. E poucos voltaram ao pequeno país africano, onde se fizeram homens em pouco tempo. Ainda assim, ao longo dos anos pós-independência, alguns portugueses por aqui criaram raízes e fizeram vida. Gosto muito da Guiné. Foi a terra que eu escolhi para viver. Mas gostaria muito de ser enterrado em Portugal. Todo o período colonial não foi feito de ódios, não é? Cabral ensinou-nos muito bem, não é? Os mais velhos que lidaram com a palavra dele de uma forma mais direta, nós, através dos livros, ele disse que nós nunca estávamos a lutar contra um povo, mas sim estávamos a lutar contra um regime. Um povo extremamente solidário. Um povo solidário é fácil contar e dizer, me dá uma bandeja de comida, comem 5, 6, 8, 10 pessoas. Por isso é que este país tem sobrevivido. Exatamente, são extremamente solidários. Graças à natureza e à solidariedade dos povos, não há fome na Guiné-Bissau. Mas as estatísticas da ONU não mentem. A Guiné é o 5º país mais pobre do mundo. A instabilidade política também não ajuda. Desde 1980, registaram-se 9 golpes de Estado e nos últimos 5 anos tomaram posse 7 governos. Ninguém se entende. Ou antes, sobretudo as elites políticas não se entendem. Ao longo dos últimos anos, as palavras-chave quando se fala da Guiné-Bissau são cruas e duras. Instabilidade política, pobreza e narcotráfico. Um Estado sem Estado, ou pelo menos um Estado muito frágil. A Guiné-Bissau tornou-se um país esquecido. E de Portugal e do mundo, quase ninguém lá vai. Quase. A uns 20 quilómetros de Bissau, 3 jovens médicos portugueses avançam para o meio do povo no mercado de Nhacra. Recém-licenciados, tomaram a decisão mais imprevista. Em vez de Cabo Verde ou do Algarve, do Brasil ou de São Tomé, decidiram fazer férias na Guiné-Bissau de mochila às costas. Em Nhacra, o Cicerone é um jovem estudante guineense, Ansumane, que acompanha os doutores Luís, Carlos e Diogo à banca onde a mãe dos seus filhos é vendedeira. Tu já és casado, não? Não é casado. Não é casado. Ando com o meu querida. Sim. Tenho 2 filhos, mas ainda nós procuramos para casar. Por entre a confusão do mercado, onde se encontram as mais variadas e desvairadas frutas e legumes, vende-se de quase tudo, até relógios. Desculpa, vocês estão a comprar relógios aqui na Guiné-Bissau? Falámos aqui com o Miama para comprar aqui uns relógios que isto aqui está. É moda, é Adidas, é Nike, é tudo. Onde é que vocês vêm? Viemos de Lisboa. Fazer turismo na Guiné-Bissau? Parece mentira, é a pergunta que toda a gente faz. Médicos por vontade e vocação, o mundo do interior guineense é para eles sobretudo uma aventura. Já pensaram em vir trabalhar para a Guiné-Bissau? Seria toda uma experiência. Cuidado. Num país onde a esperança de vida pouco ultrapassa os 45 anos, segundo a ONU, as frutas e os sumos são do mais ecológico que há. E os médicos deixam-se seduzir pelo sumo de bajaqui. Isso é o quê? Pá, é o sumo de uma fruta, ainda estou para perceber exatamente o nome, mas é uma fruta... Vou ter coragem para o beber também. E coragem para o beber também. Deve ser doce, não? Deve ser doce. Doce deve ser. Isso é o quê? Onde eu? Veja aqui. Mostra lá a fruta. Olha, mostra a fruta, mostra-nos a fruta. Aqui não tem mais. Transforma isso para sumo. E bebem pelo saquinho de plástico. Ainda que lhes passe pela cabeça previsível diarreia, aventura é aventura.
até porque Ansumane lhes explica as vantagens do bajaqui. Faz bem na saúde. Dá potência ao homem? Ah, muito bom. Muito bom. Dá muito potência ao homem. Vamos levar isto para Portugal para receitar. O homem ganha força, energia de fazer trabalho. Os médicos vão passeando a curiosidade por entre a multidão, por entre o arroz e a mandioca, o amendoim e o caju. Num país onde o combate à sida é sobretudo feito através de placares meio ferrugentos a que poucos ligam. E vão preparando o resto da viagem para o interior. É a questão. São o quê? Médicos? Médicos, somos médicos. E vão para onde? Agora vão para onde? Agora vamos a Bafatá. Bafatá. Passar lá um dia. Exatamente. Depois de lá que já estive a Saltinho. Uma tour aqui pelo norte da Guiné, primeiro. Já fala crioulo? Um bocadinho. Já fala um pouco crioulo. Já fala um bocadinho. Aqui do lado. Toda a gente percebe melhor quando se põe um certo acento. Feitas as compras sugeridas pelo amigo Ansumane, fazem-se as despedidas até Bafatá. Encontramos-nos em Bafatá, ok? Ok, combinado. Boa viagem. Obrigado. Nos terrenos alagadiços a caminho de Bafatá, nas chamadas bolanhas, os homens vão colhendo o arroz, a base da alimentação do povo. A média da população guinense, com agregado familiar entre 6 a 12 pessoas, a maior preocupação que tem é como dar uma refeição quente pelo menos por dia. E é arroz. E, no entanto, paradoxalmente, a Guiné-Bissau foi obrigada a apostar nos anos 80 na monocultura do caju. E o país, hoje, até tem de importar arroz da Ásia, sobretudo do Paquistão e da Tailândia. Não há fome na Guiné-Bissau? Não há fome na Guiné-Bissau, mas há má nutrição na Guiné-Bissau. O que é mais perigoso disto é que, independentemente dessa capacidade de dar arroz, que é alimento básico da alimentação nacional, faz com que a própria produção de monocultura de caju, a dependência de arroz, torna a Guiné-Bissau também dependente do mercado externo. O sociólogo Miguel Barros e a ONG que pertence entraram na luta pela preservação do melhor que a Guiné tem e tentam fazer jus ao nome, Tiniguana, que quer dizer esta terra é nossa. Penetrando no interior, ladeando as estradas, lá surgem os inevitáveis cajueiros. A amêndoa bruta de caju produz algumas divisas e é a principal e quase única exportação da Guiné-Bissau. No tempo da Guerra Colonial, Bafatá estava cheia de portugueses, sobretudo militares. Hoje, as velhas casas coloniais quase não se aguentam de pé. Mas o casal Diniz tem resistido a tudo. O Sr. João e a Dona Célia são 2 dos 3 únicos portugueses que ainda vivem na região de Bafatá. Têm, imagine-se, uma escola de condução, praticamente a única do interior da Guiné, e um restaurante, o ponto de encontro onde os 3 médicos aventureiros acabaram por chegar. Mas como é que vieram parar à Guiné? João. É o destino. É o destino? Pronto, eu posso dizer que vim parar à Guiné trazido como militar. Não foi minha vontade de ir para a Guiné, que aliás eu nem sabia quase que a Guiné existia. Mas, como militar, cheguei à Guiné. Chegou à Guiné em 1963 e fez a guerra. Acabada a comissão, João Diniz queria era emigrar para a França. Nessa altura, houve muitos militares que quiseram ficar aí na Guiné. Não. A maior parte queria ser a ia tudo embora. Tudo. Mas o destino trocou-lhe as voltas. Havia trabalho na Guiné e João Diniz conseguiu entrar como controlador de tráfego no porto de Bissau, deixando para trás a sua pequena aldeia do concelho das Caldas da Rainha. Eu trabalhava no campo e naquela altura era um bocadinho complicado. Trabalhava-se muito e ganhava-se pouco. Vivia-se bem em Bissau? Vivia-se bem. Em Bissau vivia-se bem. E em poucos dias, Célia viu-se a chegar a Bissau, uma cidade tropical que nem imaginava existir. E de repente, lá longe em Lisboa, o 25 de abril de 74. Em poucos meses, o PAIGC tomou conta do poder. Os portugueses instalados começaram a debandar, mas o casal Diniz tinha a vida organizada e tinha compromissos e decidiu ficar por Bafatá. Sou bastante sensível a este profundo amor a esta terra e esta persistência daqui a continuarem, apesar de todas as vicissitudes que o país tem conhecido, politicamente sobretudo, mas também socialmente e economicamente nos últimos anos, sobretudo a partir do famoso conflito político-militar. Fernando Moreira de Sousa, 70 anos, é um bom exemplo. Nunca deixou a Guiné. Natural de Valongo, aqui chegou em 1954. Tem uma quinta agrícola e anda cá e lá, a fugir ao inverno português. Mesmo em frente do restaurante, vibra-se com o Real Madrid-Barcelona. O negócio é bom.
São 3 barracões com televisão por satélite. Cada telespectador paga 300 francos CFA, a moeda corrente nos países do Golfo da Guiné. Por aqui, a maioria torce por Cristiano Ronaldo, mas muitos também por Messi. João Diniz, sportinguista ferranho, não liga ao futebol espanhol. A verdade é que em Bafatá toda a gente conhece o Diniz e a Célia. Com 2 filhas em Portugal, até gostam da vida que levam por aqui. Os amigos e a vida diária que nós temos cá, eu penso que não será tão fácil em Portugal. João Diniz vai explicando aos jovens médicos o melhor caminho para Saltilho, mais lá para o interior. Ele que já calcorreou toda a Guiné-Bissau. E ao fim da tarde, pelas ruas esburacadas e poeirentas de Bafatá, a vida vai fluindo com a calma de sempre. Junto à Igreja Matriz, as crianças fazem o berreiro do costume, exercitando o tradicional ritmo africano. Mais à frente, perto da mesquita, o busto de Amílcar Cabral aguenta-se ao alto na praça meio abandonada. E junto ao rio Geba, a estatuária deixada pelos portugueses está um pouco degradada, mas há sempre alguém que não deixa morrer por estas paragens a memória lusitana, nem que seja por causa do Benfica. Em Bissau, a capital, o ritmo é outro. Aqui se concentram milhares de pessoas em busca da sobrevivência cotidiana. É uma cidade movimentada e segura, onde se misturam as várias etnias do país, dos fulas aos papéis, dos balantas aos mandingas, dos manjacos aos bijagós, e onde convivem as várias religiões do país. Quase metade dos guineenses segue as crenças tradicionais animistas, mas o islamismo avança e marca uma forte presença já ancestral. E há sempre alguém que ganha o seu sustento cantando e tocando o Corão, um instrumento típico da região de influência muçulmana. Apenas 20% dos guineenses, sobretudo os mais letrados, seguem as religiões cristãs. Na missa dominical católica, os sons e os cânticos são outros, mas também vincadamente africanos. Juca Delgado, grande compositor, instrumentista e professor de música, regressou há pouco tempo à sua Guiné natal. Viveu muitos anos em Portugal, andou pelo mundo e, entre muitas outras coisas, é também o ensaiador do coro da Catedral. Alguns guineenses que saíram há muitos anos do país e que se ingraram sobretudo em Portugal estão a regressar à Guiné. É o caso de Nelson da Gama, que muitos portugueses conhecem simplesmente por Tony. Em 1991, Tony foi campeão mundial de futebol de sub-20 por Portugal, companheiro de João Pinto, Rui Costa, Figo e companhia. Um feito histórico para Portugal e para este luso-guineense que saiu de Bissau com 16 anos diretamente para o Futebol Clube do Porto. Consideras-te um luso-guineense? Ou só um português ou só um guineense? Considero-se um filho do mundo para servir e deixar uma marca positiva no mundo. Tony, agora quarentão, tem 4 filhas, todas nascidas no Porto. Já falam à moda do Porto. A mais velha é assim, a Andreia. A Andreia é mesmo tripé. Mesmo. As filhas nunca vieram à Guiné-Bissau. Já são tripeiras, mas hão de vir um dia. Quem também há de aparecer por aqui um destes dias são os amigos Rui Costa, Figo, Peixe ou João Pinto. Eles nunca vieram à Guiné? Nunca os convidaste para vir à Guiné? Estou a pensar convidá-los para vir e eles mesmos já me lançaram um repto que estão à espera da minha convite. Tony é assessor do Ministro para a área do desporto, agora é que a Guiné-Bissau até foi apurada para a fase final do CAN, o Campeonato Africano de Futebol, e sente-se bem na sua terra, ainda que com saudades da família e do Porto. Mas tu sentes-te bem aqui, né? Sinto-me porque estou a tentar deixar o meu legado positivo para a Guiné. Na Guiné. No dia que eu não estiver fisicamente presente, mas que recordam, que tenham saudades, que fizeste alguma coisa pela tua terra? Sim, senhor. Aqui em Quinhamel, as ostras são rainhas e senhoras apanhadas em braços de mar numa região de rara beleza a uns 15 km de Bissau. E é em Quinhamel que se registra o reencontro do regressado Juca Delgado, o homem da música, com o seu amigo Tony, o regressado homem do desporto. Há que tempo.
Ainda não se tinham visto desde que voltaram à Guiné e os dois trocam conversa sobre projetos de futuro. Então, gostaria de dar formação à banda militar. É uma coisa super importante. A música e os músicos da Guiné são do melhor que há em África e até no mundo, mas não têm formação musical nem o devido marketing. Juca, que foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e produziu dezenas de discos na Europa, quer fazer alguma coisa pela música do seu país. E não só. Então eu entendi que eu tinha que trazer também essa informação, esse conhecimento que me deram lá para deixar os nossos jovens aqui que são super talentosos. Mas falta-lhes enquadramento, não? Exatamente, falta o enquadramento, falta no fundo um pouco essa questão, essa cultura geral. No país do Corã e de tantos outros instrumentos altamente originais, Juca sente que ainda falta muita coisa. Mas nós também temos que trabalhar um bocadinho mais. Eu acho que temos que olhar um bocadinho mais para dentro, a nossa raiz, não é? A partir daí será muito mais fácil realmente exportar a nossa música. Juca Delgado conhece bem vários dirigentes políticos da Guiné-Bissau. Sem citar nomes e sem se interessar muito por politiquices, sente alguma apreensão pelo futuro próximo. Houve um período de muita esperança e voltou a quebrar. Voltou a quebrar com toda a atualidade, não é? Com toda essa tristeza que está a acontecer na Guiné. Mas o que nós devemos fazer é exatamente isso, é fazer a contracorrente, não é? Dizer não, eu vou persistir, eu vou tentar mudar a Guiné. A Guiné, depois de meses de mais uma crise política, tem desde há pouco tempo um novo governo. Apesar de tudo, o esquema político-militar vai mudando e há sinais de esperança. Agora, e pela primeira vez, os militares não estão envolvidos nesta crise política que se sepultou desde agosto do ano passado. E isto é histórico. Ultimamente, as disputas políticas têm sido tratadas com recurso aos tribunais. É um bom sinal, sobretudo para os poucos empresários e comerciantes portugueses que vão resistindo e apostando na Guiné-Bissau. Carlos Figueira Martins, alentejano de Mértola, ex-bancário, costuma ir de vez em quando beber um café a este hotel de Bissau. Milhares de militares portugueses lembram-se bem destas casas e deste espaço. Aqui funcionava a messe dos oficiais durante a Guerra Colonial. Carlos está há 12 anos no país e é o presidente do recém-formado Clube de Empresários Portugueses. A ideia base é aconselhar quem esteja interessado em investir por aqui. Temos a esperança que retomem a estabilidade e que os empresários venham, porque de facto está tudo por fazer na Guiné-Bissau. Desde a área da construção civil, do turismo, da parte da agricultura, que é a parte mais rica da Guiné-Bissau, que está praticamente desorganizada. Nos últimos 2 anos, alguns empresários regressados de Angola e de Moçambique têm aparecido a saber como vão as modas na Guiné. Por aqui resistem uns 200 empresários portugueses e luso-guineenses, mas apenas umas 30 empresas têm alguma pujança. E apenas meia dúzia, como a Galp Petromar ou o BAU, Banco da África Ocidental, são verdadeiramente internacionais. Mas vão surgindo oportunidades de negócio. Em Farinha, a uns 12 km de Bissau, Fernando Reis, 50 anos, mais um sócio, decidiram entrar no negócio dos vinhos e bebidas espirituosas. Com muitos anos de trabalho na área do turismo em Portugal, Fernando chegou há 4 anos. O mercado é pequeno e o único concorrente direto é libanês. É um negócio promissor, no sentido que é um bem que eles consomem quando têm dinheiro. Tem é que ter dinheiro, portanto o poder de compra aqui é relativamente baixo. Tem a vantagem que eles têm um hábito de consumo engraçado, bom. Até os muçulmanos, provavelmente. Não comento, não faço ideia. Ainda assim, as bebidas da empresa grossista já chegam a cerca de 1 milhão de pessoas de baixos rendimentos. E, surpresa das surpresas, as joias da coroa são o gin e o whisky, o primeiro whisky guineense feito à moda portuguesa dentro da maior legalidade. A marca dá pelo apelativo nome de White Rhino, rinoceronte branco. Quem é que se lembrou do White Rhino? O White Rhino foi o sócio fundador que teve esta brilhante ideia, que eu acho que o nome é engraçado. Para os nossos mercados, para aqui... Mas aqui não há rinocerontes na Guiné-Bissau? Não. Quando muito abri hipopótamos, mas o nome não era tão musical, tão bom. Mas será que Fernando gosta da Guiné para viver? Não desgosto, é um país que facilmente se gosta. Tem muitas dificuldades, portanto é preciso uma capacidade de adaptação e de improvisação brutal.
Na Guiné, a crise afeta todos, sobretudo os milhares de funcionários públicos. Mas será que há futuro por estas bandas? Eu acho que sim. A Guiné-Bissau tem um povo maravilhoso, um povo mesmo encantador. Pronto, só que esta instabilidade toda a nível governamental de um país onde há tanto funcionário público. E se o povo vai bebendo o whisky e o gin portugueses, também bebe o vinho que chega de Portugal, mas da gama mais baixa. A verdade é que só em finais do ano passado se realizou pela primeira vez no país uma verdadeira prova de vinhos portugueses de alta qualidade. Um momento histórico para a Guiné. A prova foi organizada pelo AICEP local, o Instituto de Comércio Externo Português, e logo com a presença de um perito em vinhos, Mário Rodrigues. As elites locais, e não só, compareceram em força, e até por lá passou a embaixatriz da China, país com forte presença na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau vivem oficialmente cerca de 2.000 portugueses, mas devem ser o dobro, parte deles luso-guineenses. Muitos são comerciantes, outros são pequenos e médios empresários. Para além da China, Portugal é o maior parceiro bilateral em termos de cooperação. Há um ambicioso plano estratégico de cooperação a 5 anos, com a educação e a saúde como prioridades, para além da tradicional cooperação técnico-militar e policial. Portugal, onde se encontram alguns milhares de imigrantes guineenses, legais e ilegais, é ainda a miragem preferida de muita gente. Vários dias por semana, em frente da Embaixada em Bissau, são longas as filas para entregar pedidos de visto para Lisboa, até porque os funcionários não dão para as encomendas e os nervos vêm ao de cima. Eu, com 69 anos, há 32 anos eu vivo nessa cabine. Não tem? Não, eu vivo nessa cabine, eu sou portuguesa. Mas eu tenho pena de povo aí. Por que o povo anda a sofrer aqui? Dona Muscuta Sani explica que há quem durma na rua à porta da embaixada e cada um tem a sua história, bem ou mal contada. E os poucos funcionários da imigração precisam de confirmar tudo. Somos portugueses, somos colônia portuguesa. Por que o povo anda a sofrer aqui? E quanto tempo é que leva o visto? Olha, eu tenho aqui vistos há 1 ano. Eu fiz aqui 1 ano. Aí. Eu queria regressar para Lisboa. Eu não vivo cá. Tem lá família? Tem filhos lá. Tem lá família. E não conseguem ver os filhos? Não. E agora? A miragem portuguesa é forte. Há muitos guineenses em Portugal e muitos outros concentrados em Bissau e arredores, mas a grande maioria nunca saiu da sua região natal e muito menos conhece o velho porto de Bissau, onde a ferrugem tem território assegurado e por onde entra no país muito mais do que o que sai. E é daqui que os nossos conhecidos jovens médicos partem para uma saltada ao arquipélago dos Bijagós, mais de 80 ilhas grandes e pequenas, um refúgio único, turístico e pescatório, pouco conhecido dos portugueses, dos europeus e até dos próprios guineenses. Uma viagem ao que podia ser o paraíso na terra e que mais adiante se irá descobrir. A questão é esta: o que é feito da Guiné-Bissau? O que é feito da Guiné-Bissau, o país esquecido, que até podia ser o paraíso na terra, mas não é. É do senso comum que é um país abençoado, bastavam as pescas e respectivas licenças, mais o turismo no arquipélago dos Bijagós, para que a Guiné, um dos estados mais pobres do mundo, pudesse subir muito no ranking de riqueza dos países africanos. Na continuação da volta à Guiné-Bissau, a caminho de Rubane, uma das mais de 80 ilhas e ilhéus dos Bijagós, 3 jovens médicos portugueses vão finalmente provar as delícias do mar e das praias praticamente virgens do arquipélago. Andaram de mochila às costas pelo interior continental da Guiné, atravessaram rios e riachos e agora é tempo de experimentarem o resort da francesa Solange Morin numa ilha muito especial, Rubane, a Ilha Sagrada. Ça va, le voyage s'est bien passé? C'est très bien passé. Très bien alors. Très Ah, bien. mais vous parlez français? Oui. Aqui em Pontanchaca, após 2h30 de viagem por mar, serpenteando por entre as ilhas, chega-se ao resort, onde os clientes são maioritariamente franceses, ricos, amantes da pesca à linha. Um oásis de calma, beleza e bem-estar,
para os turistas. Solange viveu durante 17 anos no vizinho Senegal, gerindo um outro resort, e está há 8 anos nos Bijagós. Ah, pourquoi? L'aventure d'abord, et puis surtout, l'archipel des Bijagós, c'est une destination unique et merveilleuse. Aventura é aventura e aqui Solange vai gerindo um resort paradisíaco, um dos 5 ou 6 existentes nos Bijagós, quase todos propriedade de franceses que já perceberam as potencialidades das ilhas. Há poucos portugueses interessados por esse setor e é uma pena porque, de facto, já há muitos franceses envolvidos na exploração turística da Guiné-Bissau, particularmente o arquipélago dos Bijagós. A TAP retomou recentemente os voos de Lisboa para Bissau, mas para aqui muitos dos turistas viajam de avião desde a Europa até Dakar e depois em pequenos aviões diretamente de Dakar para os Bijagós. Por vezes não têm ideia nenhuma de que já saíram do Senegal. Nem se apercebem que estão na Guiné-Bissau, julgam que ainda estão no Senegal ou enfim, coisa que o vale. O que não deixa de ser muito curioso, não é? A verdade é que os mares dos Bijagós são um autêntico viveiro de peixes, muito grandes e pequenos. A natureza aqui instalou uma espécie de maternidade, a maior maternidade de peixe da costa ocidental africana. Os jovens médicos, pouco dados à pesca, nem imaginavam ter um dia um barracuda destes entre mãos. A ilha de Rubane é especial, é sagrada para o povo bijagó. É local onde se fazem orações e vários rituais animistas. A ilha está reservada à cultura do arroz. Aqui é proibido derramar sangue humano ou viver em permanência. Só pescar e tratar dos campos de arroz. A sociedade bijagó é matriarcal. Exemplo disso é que quando a mulher manda, o homem obedece e vai para casa. C'est un peuple qui tient à ses racines. C'est un peuple qui aime son authenticité. Donc vous aurez encore des cérémonies traditionnelles, le roi, la reine, les fétiches. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, au niveau travail, moi j'en suis très fière. O resort dá emprego, pelo menos sazonal, a muita gente, no arquipélago com pouco mais de 70 mil habitantes e onde apenas 20 das 80 ilhas são habitadas. Aliás, o título de narcopaís colou-se à Guiné-Bissau por causa destas ilhas, rodeadas por canais e recantos muito propícios ao tráfico de cocaína, que vem por barco ou por avião desde a Colômbia e segue depois por terra para a Europa. É impossível controlar, por mar ou por ar, todo este labirinto de ilhas e ilhotas onde existem alguns pequenos aeródromos. As autoridades europeias e norte-americanas estão atentas, mas a dimensão do fenómeno é difícil de avaliar, até porque não há estatísticas. É justo chamar a Guiné-Bissau um narcopaís? Eu penso que é um exagero. É um exagero, mas não quer dizer que o fenómeno do crime organizado não exista. Existe com certeza, como existe noutros países da sua região. É verdade que a Guiné-Bissau é um país onde ninguém se sente ameaçado quando anda na rua, por exemplo, e onde não há muitos crimes violentos, ao contrário do que acontece em outros países limítrofes. Mas é impossível ignorar os sinais e os fantasmas do narcotráfico. Há um sistema de justiça criminal em que umas das suas partes funcionam melhores do que as outras e é raro assistirmos a condenações de grandes narcotraficantes ou outros, se me permite o termo, barões do crime organizado. Pelos Bijagós é possível passar tudo e mais alguma coisa. A Guiné não tem sequer um avião operacional e possui apenas 1 ou 2 pequenos barcos de vigilância, quase sempre em manutenção. E isto num país com uma imensa zona marítima exclusiva, das maiores de África. Eu admito que qualquer traficante ou pessoa envolvida em crime organizado identifique este território como um território apetecível, não é? Porque não há esses controlos, há convulsões políticas, as pessoas são pacíficas, são amáveis, gostam de conhecer outros estrangeiros e estas coisas não se passam assim de forma descarada. Não é, obviamente, o povo bijagó que pode ganhar dinheiro com o tráfico. Quanto à pesca, os imensos recursos têm sido sugados pelos barcos chineses ou espanhóis, entre outros, que rapam impunemente por arrasto, mesmo junto à costa. A Guiné-Bissau tem um fenómeno extremamente importante que tecnicamente é chamado fenómeno da ressurgência, que é o encontro das correntes frias e quentes ao nível do arquipélago dos Bijagós, que permite a manutenção de ecossistemas e a presença também de peixes. A lógica dos governos guineenses tem sido a de conceder licenças de pesca, mesmo sem meios para qualquer controlo. Mas tem-se feito muita asneira, não?
Eu diria que tem-se feito uma perspectiva de exploração dos recursos naturais baseado numa lógica imediatista. No lucro imediato. Uma lógica imediatista. Quanto a peixes e troféus mais prosaicos, mas já com os bons quilinhos, os nossos jovens médicos babam-se com a pescaria de barracudas, tudo explicado em francês. 12 quilos? 12 quilos. E é para comer? Sim, c'est bon pour manger. Xerife, este aqui como é que se chama? Caranga. Caranga. Oui. Seria diferente. Francês, caranga. Sereia, crioulo. Barracudas, né? Barracuda. 4 barracudas. Na vizinha ilha de Bubac, um outro resort, seguramente mais típico, pertence a um guineense, Adelino da Costa, mais conhecido por Da Costa. Aliás, ele é americano-guineense. Da Costa cresceu numa ilha próxima daqui e abalou no vinho para Portugal, onde viveu 8 anos, no célebre e degradado bairro das Marianas, em Carcavelos. Imagine-se. Vivi em bairro das Marianas, Carcavelos. Um sítio muito especial. Bairro das Marianas. Exatamente, deves saber disso. Grande escola, né? Ah, não. Da vida. Aprendeste muito. Muito. E viveste lá até quando? Saí de lá em 99, 2000 para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Da Costa viu e venceu. Foi campeão de boxe e de artes marciais, abriu vários ginásios, um deles na chiquérrima Quinta Avenida em Nova York, e conquistou o passaporte americano. Ainda hoje não tens passaporte português? Ainda hoje não. Mas e viveste muitos anos em Portugal? E vivi muitos anos em Portugal, mas como sabes, meu pai, a minha mãe, irmãs, todos têm um documento português. Todos têm? Todos têm. E tu és americano? Tens um passaporte americano? Sim, sou americano. Foi mais fácil arranjar um passaporte americano que um português? Ou não? Acho da maneira de tentar arranjar esse passaporte é que é diferente. No arquipélago, onde as mulheres mandam mais, é a mãe de Da Costa que manda e organiza. A mãe e o tio. O tio às vezes é sobrinho, mas hoje é tio. No resort, as máscaras são originais e centenárias de 4 ou 5 gerações, tal como outras esculturas e materiais de culto muito antigos. O espaço ainda não está completamente pronto para receber todos os turistas, mas hoje há um muito especial e importante. O embaixador norte-americano no Senegal está de visita com a mulher ao resort do seu compatriota Da Costa. So is this local chicken? Yes. Very ground chicken. Good. It really has taste. Yeah, it's very flavorful. Yeah, fish is pretty easy to get here, I would imagine. Por estranho que pareça, os Estados Unidos não mantêm embaixada em Bissau. É este homem, o embaixador James Zumwalt, que acumula o Senegal com a Guiné-Bissau. E aqui chegou aos Bijagós, vindo diretamente de Dakar, sem grandes formalismos. Nos Bijagós, as pessoas falam mais inglês e, sobretudo, francês do que português. Para a sobrevivência deles, tem que falar francês. E toda a gente está a falar francês. E o português está-se a perder muito. E que é muito grave. Porque os miúdos todos aqui com 7 ou 8 anos sabem dizer bonjour. E não sabem dizer bom dia. Desde que de momento, desculpa a expressão, vem um branco, é bonjour. Nas praias de Bubac, goza-se o doce balançar da rede. E as vacas vagueiam pelo areal durante a tarde. No dia seguinte, manhã cedo, avança-se pelos baixios por entre as ilhas a caminho da ilha de Orango, a ilha dos hipopótamos marinhos. Mais um paraíso de aves, peixes e crustáceos. O porto de acolhimento é um outro resort, o último dos Bijagós, antes do alto mar Atlântico. É gerido por uma romena, Mariana Ferreira, casada com um guineense que conheceu há mais de 30 anos no seu país. Tem 4 filhos romeno-guineenses. Mariana, há décadas na Guiné, fala muitas línguas. Fala crioulo, falo, e mais. Falo papel, falo romeno, falo húngaro, falo alemão. E falo papel de Bissau? Sim, de Yombo. Yombo, onde está a etnia papel. Há 11 anos, Mariana fundou uma ONG e conseguiu resgatar o chamado pano de pente, único no mundo, feito pelo povo papel. Trabalhou no governo, na área de cultura e conhece a Guiné-Bissau como ninguém. O povo guineense é muito pacífico. Bom, se acontecia noutras partes do mundo aquilo que acontece aqui a nível político, eu acredito que isto era uma guerra civil. Isto virava um caos. E não vira. O povo é pacífico e, mais do que isso, é paciente.
E muitos dos rituais passam por pedir aos deuses que haja fartura. O que interessa aqui é o arroz. O arroz é a comida deste povo. Portanto, o que interessa é termos arroz todo ano. Que não haja fome. E não há fome? E não há fome porque as comunidades trabalham isto de maneira tradicional e secular. Uma das atrações de Orango que começa a chamar a atenção de viajantes ricos e aventureiros são os hipopótamos marinhos, únicos no mundo. A 2 horas de barco do resort, numa das pontas da ilha, e ao fim de mais uns 40 minutos a passo largo por entre o capim, chega-se a uma lagoa de água doce, mas perto do mar. Para além da passarada e dos crocodilos, aqui vive uma comunidade de hipopótamos que ao longo de décadas, se não séculos, aprendeu a viver entre a água doce e a água salgada. De dia, esparramam-se pela lagoa e pelos campos em redor e ao fim da tarde avançam para o mar, onde passam a noite. E porquê o mar? Porque a água salgada lhes mata os parasitas agarrados ao corpo, a começar pelas sanguessugas. No fundo, uma filosofia parecida com a do povo destas ilhas que aprendeu a conviver com a natureza. Tem um conjunto de rituais de sacralização de espaços e recursos que permitem o repouso e a renovação, a regeneração dos recursos, mas através de mecanismos de passagem de testemunhos em diferentes classes, ao longo da vida. A 3.107 km de Lisboa, em linha reta, e a mais de 6.000 de Meca, o resort de Mariana é a porta de entrada para o mundo único dos hipopótamos marinhos. De volta a Bubaque, o convite para uma festa-cerimónia muito especial no interior da ilha. A caminho, as estradas estão cada vez mais esburacadas. O último alcatrão é do tempo dos portugueses. Mas a natureza mantém-se pujante e fresca. Da costa serve de cicerone até a uma das grandes aldeias, tabancas, da ilha junto à praia de Bruce. Hoje é dia de festa e de ritual. A recepção é feita por jovens ataviados com equipamentos desportivos. À frente, uma jovem feiticeira, chamemos-lhe assim. Por aqui, tudo tem um significado, claro ou oculto, uma herança de séculos. Os homens especialistas preparam o chapéu tradicional, o fruto da palmeira, uma espécie de dendém à brasileira. Os chefes tradicionais, homens e mulheres, recebem as saudações do povo e dos visitantes e controlam a cerimónia. As mulheres mais velhas são rainhas e senhoras. E tudo se faz sob a sombra titular do velho pilon, árvore sagrada e mágica com vários séculos. Ao fim da tarde, um dos povos mais puros e genuínos de África faz as despedidas com toda a alegria do mundo. A mais duradoura capital de Guiné-Bissau foi Bulama, na ilha de Bulama. As pedras do ancorador do porto são a prova do passar do tempo. E por estas bandas, o tempo parece ter parado. Bulama é uma cidade histórica, mas muito degradada. Os edifícios coloniais, que já foram ilustres e pomposos, parecem fantasmas de outros tempos. O imponente palácio, sede de vários governos antes e pós-independência, aguarda por melhores dias. As ruas há muito que não são arranjadas e apenas meia dúzia de edifícios foram recuperados. Bulama é cidade geminada com cascais, quem diria? E quem diria que o esqueleto deste edifício tomado pela natureza já foi casino, onde até Amália Rodrigues cantou o fado. Algumas empresas de pesca estão instaladas na ilha e a AMI, a Assistência Médica Internacional, tem por aqui alguns projetos. Hoje é tempo de pintar o parque infantil. A população local vai resistindo ao desgaste da vida e do tempo. E há sempre tempo para eleições, quanto mais não seja a eleição de Miss Bulama 2016 na discoteca local. As damas não pagam, os homens pagam 500 francos CFA. E no porto parado no tempo, as tradicionais canoas aguardam pelos passageiros que viajam para Bissau ou para as outras ilhas, com todo o tempo do mundo.
Guiné-Bissau outros ritmos, outros tempos, outras preocupações. O ensino para lá da saúde é uma delas e também o ensino da língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, poucos falam ou sequer entendem o português, idioma oficial do país. Calcula-se que não mais de 10%. E porquê? É que de pequeninas as crianças aprendem as línguas maternas dos seus pais, o fula, o mandinga, o balanta e por aí fora, e para se entenderem todos entre si, aprendem e falam crioulo, que para a grande maioria é a segunda língua. Quanto ao português, quando não é ultrapassado pelo francês, falado nos países vizinhos, o português é apenas uma terceira língua. Difícil de aprender, por isso pouco falado. Na maior parte do país, o português não é uma língua muito divulgada, falada ou sequer compreendida. Eu compreendida diria que mesmo aqueles que não falam português, mais ou menos compreendem. Compreendem o português, sobretudo os mais velhos, os do tempo colonial. O português é a língua da cidade e das elites. Quanto aos mais novos, miúdos interessados na net e nas novas tecnologias, acabam por falar mais francês. Portugal, também com fracos recursos, tem tentado investir no domínio da língua. Há aulas de português no Centro Cultural em Bissau e há um leitor de português, por sinal, no final do ano passado estava doente em Portugal. E é difícil espalhar o ensino da língua pelo interior. Faz o que se pode. E com governos atrás de governos, as autoridades e os técnicos escolares guineenses passam a vida a explicar a quem manda qual o estado do ensino no país, onde ir à escola é ainda uma aventura, também por causa da geografia. Sobretudo na zona sul do país, onde há muitos rios e riachos. Aí há certos momentos em que as bolanhas se enchem e dificultam um pouco a transitividade dos alunos. Então, além dos riscos que eles podem correr, mas eles marcham pelos diques, depois vão para as escolas. Um terço dos alunos está em Bissau, mas as populações do interior fazem possíveis e impossíveis para dar escola aos filhos. Mudaram-se as mentalidades e onde o Estado não pode chegar é o próprio povo que promove as chamadas escolas comunitárias. Eu penso que esta mentalidade mudou muito porque a expressão da vontade da população em procurar mais educação são as construções das escolas comunitárias, onde eles é que pagam o professor. É o povo que exige que haja educação. É isso. É urgente apostar no pré-escolar e no ensino básico, onde o apoio de Portugal se vai sentindo. Mas é difícil. E depois, oficialmente, as aulas dos vários graus devem ser dadas em português. Outra dificuldade. Para ver a dificuldade das crianças que só durante aqueles 40 minutos na escola, ou 2 horas, 3 horas, dependendo do tempo, é que tenta, na parte que é dedicada à interatividade, o aluno comunicar em português. Fora isso, o resto é crioulo ou a língua do grupo étnico. Expressar-se bem em português é um problema para quase todos e até para muita gente das elites. Já assisti a reuniões de alto nível onde as pessoas pedem para falar em crioulo para poderem se expressar é melhor, ou para poderem ser compreendidas. Ainda assim, há uma grande sede de aprender e muitos fazem das tripas coração para frequentar o ensino superior. Por exemplo, a Faculdade de Direito de Bissau, a mais antiga instituição universitária da Guiné, integrada na Universidade Amílcar Cabral. É verdade, quando os alunos entram na faculdade, o português não é a sua língua materna, a sua língua materna é o crioulo, e a faculdade tem isso em consideração, sobretudo no ano zero. E o ano zero de Direito serve sobretudo para ensinar a língua portuguesa. Mas, rodeados de francofonia por todos os lados, a tarefa é árdua. Essa integração regional recentemente tem uma matriz francófona, portanto há algumas áreas onde atualmente já se estuda direito que tem mais matriz francófona do que lusófona. Porquê? Porque estamos aqui ao lado da Guiné-Conakry e do Senegal. Essencialmente porque é uma questão de integração regional. Apesar de tudo e de todas as dificuldades, alguns portugueses instalaram-se e vão acreditando no futuro da Guiné-Bissau. É o caso de Luís Gonçalo, 54 anos, um homem do Norte, mais conhecido por Padrinho. Está há 25 anos no país, tem 2 estações de serviço, uma empresa de construção civil e dá trabalho a mais de 100 pessoas, incluindo a Rodrigo, um compatriota ribatejano, mecânico de primeira água. A Guiné-Bissau tem futuro? A Guiné-Bissau tem futuro, está temporariamente adiado.
mas que está-se a tentar reabilitar e tentar que o futuro apareça. Luís andou pelo mundo, trabalhou em Espanha, Gibraltar e Marrocos. E um dia, estava ele já na Alemanha, um amigo desafiou-o para vir para a Guiné-Bissau. Eu nem sabia onde era a Guiné-Bissau. Fui procurar no mapa para ver onde era a Guiné-Bissau. Não encontrei mais a Guiné-Bissau, porque era um país tão pequenino. Porque a minha ideia, efetivamente, era ir para Angola. Era no boom da Angola, não? Depois da perestroika, em 89, 90, foi assim aquela coisa. Luís chegou em 91 e avançou pelos negócios. Hoje já fala crioulo e até foi obrigado a aprender francês. Falo o meu francês também, porque a língua oficial aqui é o português, mas a língua de trabalho praticamente é o francês. Está-se a perder o português aqui na Guiné-Bissau? Completamente. Porque as línguas de trabalho são sempre o francês. Quando aparecem os financiamentos externos, os técnicos do Banco Mundial ou da União Europeia na Guiné só falam francês. E Luís tem de apresentar os projetos de obras em francês, pois claro. Luís Gonçalo dá-se bem com a Guiné-Bissau e com os guineenses, até porque foi aqui muito bem recebido. Eu cheguei cá, foi um país acolhedor, dei-me bem, conheci uma senhora que hoje é minha esposa, já estou casado há 20 e tal anos, já tenho filha de 22 anos por aí, já formada a trabalhar, etc, portanto... Luís confessa que entre o chabéu e o cozido à portuguesa ainda prefere o cozido e ao almoço vai encontrar-se com a mulher, a guineense Dona Conceição, no restaurante português do presidente da Casa do Benfica, em Bissau. Luís e Conceição são dos casais mais conhecidos da cidade. Mas nós somos tidos como o casal bonito de Bissau. Até parece, já está inventado também. Casal bonito, só se ver os comentários que tem no Facebook. No norte, junto ao rio Cacheu, a primeira capital do país parece também ter parado no tempo. Foi aqui em Cacheu que os portugueses fundaram a primeira feitoria na Guiné, em 1588. E fica na história também por motivos trágicos, mas que mudaram o mundo: a escravatura. Era aqui que os portugueses que vinham comprar os escravos que levavam para as Américas. Hoje, o comércio é de peixe, que há de ser levado para Bissau. Vai para Bissau? É. E é para vender seco ou... Não, seco. Vai secar. Vai secar. Não, vai fumar. Vai fumar. Todo este peixe há de ser fumado. Num país onde os frigoríficos são raros, há de conservar-se por muitas e largas semanas. No Cacheu, hoje, a grande atração para os forasteiros é o Museu da Escravatura e do Tráfico Negreiro, construído e mantido graças a várias instituições portuguesas. Junto às casas velhíssimas, acumulam-se muitos objetos centenários, como esta enorme panela original onde se fazia o arroz para os escravos. Ademir Freira, herdeiro da memória dos seus antepassados, é o Cicerone oficial do museu. Já não há escravatura? Bom, agora há escravatura, mas aquela escravatura moderna. Porque até agora não acabou a escravatura. A escravatura moderna. Ademir é um homem sábio e atento. Ali muito perto resiste a fortaleza mais antiga da Guiné, o Forte Baluarte do Cacheu, onde se acumulam desde há muitos anos várias estátuas que decoravam as ruas de Bissau nos tempos coloniais. Algumas das armas e dos barões assinalados resistem tortos e alguns até sem pernas, ainda que a história lhes chame navegadores, descobridores e poderosos da Guiné. Ao longo de séculos, os guineenses sofreram e resistiram. Conquistaram a independência e gente de muitas fés acreditam que a eternidade está ao alcance de todos, como estes fiéis evangélicos que aproveitam o domingo para uma procissão cheia de música e de alegria bem africanas. E com um governo recente, há quem tenha fé no país e tente limpar a sua má reputação. Agora, a Guiné-Bissau é um Estado frágil, com instituições que precisam de apoio, porque têm sido dilapidadas em resultado de diversas convulsões políticas que envolvem relações disfuncionais entre alguns políticos e alguns militares. A Guiné-Bissau tem futuro? Tem um grande futuro. A Guiné-Bissau é um país maravilhoso, de gente com uma capacidade incrível. Falando... E resistente. Graças a Deus. Estamos há 40 e tal anos, não é? A resistir, a sobreviver. Eu penso que estamos já próximo da linha
de começarmos realmente a andar para a frente. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Hoje é um dia de muita alegria aqui na casa. Olha só, estamos trocando os colchões para a glória de Deus. Grande. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita. Já estão trabalhando aqui na terra, fazendo horta. Louvado seja Deus. Em breve. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. O paraíso na Terra podia ser por estas bandas, mas não é. A natureza é pródiga, a paisagem enche os olhos e com apenas 1.800.000 habitantes tem tudo para ser um país rico. Bastavam as pescas e o turismo, para não falar da agricultura e até do petróleo. Mas não é um país rico. As gentes das mais de 30 etnias do país são pacíficas, orgulhosas e solidárias, mas pobres, muito pobres, como sempre foram.
Na Europa e também em Portugal, fala-se, vê-se, escreve-se e sabe-se muito mais sobre a Síria ou o Afeganistão, por exemplo, do que se sabe e vê da Guiné-Bissau. E, no entanto, milhares de portugueses, hoje na casa dos 60 anos, ainda guardam as memórias, muitas delas dolorosas, das frondosas matas e dos largos rios da Guiné. Eram jovens militares à força nos anos 60 e 70 e sofreram na carne e no espírito as marcas da guerra contra o PAIGC de Amílcar Cabral. E poucos voltaram ao pequeno país africano, onde se fizeram homens em pouco tempo. Ainda assim, ao longo dos anos pós-independência, alguns portugueses por aqui criaram raízes e fizeram vida. Gosto muito da Guiné. Foi a terra que eu escolhi para viver. Mas gostaria muito de ser enterrado em Portugal. Todo o período colonial não foi feito de ódios, não é? Cabral ensinou-nos muito bem, não é? Os mais velhos que lidaram com a palavra dele de uma forma mais direta, nós, através dos livros, ele disse que nós nunca estávamos a lutar contra um povo, mas sim estávamos a lutar contra um regime. Um povo extremamente solidário. Um povo solidário é fácil contar e dizer, me dá uma bandeja de comida, comem 5, 6, 8, 10 pessoas. Por isso é que este país tem sobrevivido. Exatamente, são extremamente solidários. Graças à natureza e à solidariedade dos povos, não há fome na Guiné-Bissau. Mas as estatísticas da ONU não mentem. A Guiné é o 5º país mais pobre do mundo. A instabilidade política também não ajuda. Desde 1980, registaram-se 9 golpes de Estado e nos últimos 5 anos tomaram posse 7 governos. Ninguém se entende. Ou antes, sobretudo as elites políticas não se entendem. Ao longo dos últimos anos, as palavras-chave quando se fala da Guiné-Bissau são cruas e duras. Instabilidade política, pobreza e narcotráfico. Um Estado sem Estado, ou pelo menos um Estado muito frágil. A Guiné-Bissau tornou-se um país esquecido. E de Portugal e do mundo, quase ninguém lá vai. Quase. A uns 20 quilómetros de Bissau, 3 jovens médicos portugueses avançam para o meio do povo no mercado de Nhacra. Recém-licenciados, tomaram a decisão mais imprevista. Em vez de Cabo Verde ou do Algarve, do Brasil ou de São Tomé, decidiram fazer férias na Guiné-Bissau de mochila às costas. Em Nhacra, o Cicerone é um jovem estudante guineense, Ansumane, que acompanha os doutores Luís, Carlos e Diogo à banca onde a mãe dos seus filhos é vendedeira. Tu já és casado, não? Não, não é casado. Não é casado. Ando com o meu querida. Sim. Tenho 2 filhos, mas ainda nós procuramos para casar. Por entre a confusão do mercado, onde se encontram as mais variadas e desvairadas frutas e legumes, vende-se de quase tudo, até relógios. Desculpa, vocês estão a comprar relógios aqui na Guiné-Bissau? Falamos aqui com o Miama para comprar aqui uns relógios que isto aqui está. É moda, é Adidas, é Nike, é tudo. Onde é que vocês vêm? Viemos de Lisboa. Fazer turismo na Guiné-Bissau? Parece mentira, é a pergunta que toda a gente faz. Médicos por vontade e vocação, o mundo do interior guineense é para eles sobretudo uma aventura. Já pensaram em vir trabalhar para a Guiné-Bissau? Seria toda uma experiência. Cuidado. Num país onde a esperança de vida pouco ultrapassa os 45 anos, segundo a ONU, as frutas e os sumos são do mais ecológico que há. E os médicos deixam-se seduzir pelo sumo de bajaqui. Isso é o quê? Pá, é o sumo de uma fruta, ainda estou para perceber exatamente o nome, mas é uma fruta... Para ter coragem para o beber também. E coragem para o beber também. Deve ser doce, não? Deve ser doce. Doce deve ser. Isso é o quê? Natural. Onde eu? Veja aqui. Mostra lá a fruta. Olha, mostra a fruta, mostra-nos a fruta. Aqui não tem mais. Já lá transforma isso para sumo. E bebem pelo saquinho de plástico. Ainda que lhes passe pela cabeça previsível diarreia, aventura é aventura. Até porque Ansumane lhes explica as vantagens do bajaqui. Faz bem na saúde. Dá potência ao homem? Muito bom. Muito bom. Dá muito potência ao homem. Vamos levar isso para Portugal para receitar. O homem ganha força, energia de fazer trabalho. Os médicos vão passeando a curiosidade por entre a multidão, por entre o arroz e a mandioca, o amendoim e o caju. Num país onde o combate à sida é sobretudo feito através de placares meio ferrugentos a que poucos ligam. E vão preparando o resto da viagem para o interior. É a questão. São o quê? Médicos? Médicos, somos médicos.
E vão para onde? Agora vão para onde? Agora vamos a Bafatá. Passar lá um dia. Exatamente. Depois de lá queremos assim a Saltinho. Foi uma tour aqui pelo norte da Guiné primeiro. Já fala crioulo? Um bocadinho. Já fala um pouco Já fala um bocadinho. Acriolado. Toda a gente percebe melhor quando se põe um certo acento. Feitas as compras sugeridas pelo amigo Ansumane, fazem-se as despedidas até Bafatá. Encontramos-nos em Bafatá, ok? Ok, combinado. Boa viagem. Obrigado. Nos terrenos alagadiços a caminho de Bafatá, nas chamadas bolanhas, os homens vão colhendo o arroz, a base da alimentação do povo. A média da população guinense, com agregado familiar entre 6 a 12 pessoas, a maior preocupação que tem é como dar uma refeição quente pelo menos por dia. E é arroz. E, no entanto, paradoxalmente, a Guiné-Bissau foi obrigada a apostar nos anos 80 na monocultura do caju. E o país, hoje, até tem de importar arroz da Ásia, sobretudo do Paquistão e da Tailândia. Não há fome na Guiné-Bissau? Não há fome na Guiné-Bissau, mas há má nutrição na Guiné-Bissau. O que é mais perigoso disto é que, independentemente dessa capacidade de dar arroz, que é alimento básico da alimentação nacional, faz com que a própria produção de monocultura de caju, a dependência de arroz, torna a Guiné-Bissau também dependente do mercado externo. O sociólogo Miguel Barros e a ONG que pertence entraram na luta pela preservação do melhor que a Guiné tem e tentam fazer jus ao nome, Tiniguana, que quer dizer esta terra é nossa. Penetrando no interior, ladeando as estradas, lá surgem os inevitáveis cajueiros. A amêndoa bruta de caju produz algumas divisas e é a principal e quase única exportação da Guiné-Bissau. No tempo da Guerra Colonial, Bafatá estava cheia de portugueses, sobretudo militares. Hoje, as velhas casas coloniais quase não se aguentam de pé. Mas o casal Diniz tem resistido a tudo. O Sr. João e a Dona Célia são 2 dos 3 únicos portugueses que ainda vivem na região de Bafatá. Têm, imagine-se, uma escola de condução, praticamente a única do interior da Guiné, e um restaurante, o ponto de encontro onde os 3 médicos aventureiros acabaram por chegar. Mas como é que vieram parar a Guiné? Sr. João? É o destino. É o destino? Pronto, eu posso dizer que vim parar a Guiné trazido como militar. Não foi minha vontade de ir para a Guiné, que aliás eu nem sabia quase que a Guiné existia. Mas, como militar, cheguei à Guiné. Chegou à Guiné em 1963 e fez a guerra. Acabada a comissão, João Diniz queria era emigrar para a França. Nessa altura, houve muitos militares que quiseram ficar aí na Guiné? Não. A maior parte queria ser apelhada. Ia tudo embora. Tudo. Mas o destino trocou-lhe as voltas. Havia trabalho na Guiné e João Diniz conseguiu entrar como controlador de tráfego no porto de Bissau, deixando para trás a sua pequena aldeia do concelho das Caldas da Rainha. Eu trabalhava no campo e naquela altura era um bocadinho complicado. Trabalhava-se muito e ganhava-se pouco. Vivia-se bem em Bissau? Vivia-se bem. Em Bissau vivia-se bem. E em poucos dias, Célia viu-se a chegar a Bissau, uma cidade tropical que nem imaginava existir. E de repente, lá longe em Lisboa, o 25 de abril de 74. Em poucos meses, o PAIGC tomou conta do poder. Os portugueses instalados começaram a debandar, mas o casal Diniz tinha a vida organizada e tinha compromissos e decidiu ficar por Bafatá. Sou bastante sensível a este profundo amor a esta terra e esta persistência daqui a continuarem, apesar de todas as vicissitudes que o país tem conhecido, politicamente sobretudo, mas também socialmente e economicamente nos últimos anos, sobretudo a partir do famoso conflito político-militar. Fernando Moreira de Sousa, 70 anos, é um bom exemplo. Nunca deixou a Guiné. Natural de Valongo, aqui chegou em 1954. Tem uma quinta agrícola e anda cá e lá, a fugir ao inverno português. Mesmo em frente do restaurante, vibra-se com o Real Madrid-Barcelona. O negócio é bom. São 3 barracões com televisão por satélite. Cada telespectador paga 300 francos CFA, a moeda corrente nos países do Golfo da Guiné. Por aqui, a maioria torce por Cristiano Ronaldo, mas muitos também por Messi. João Diniz, sportinguista ferranho, não liga ao futebol espanhol. A verdade é que em Bafatá toda a gente conhece o Diniz e a Célia. Com 2 filhas em Portugal, até gostam da vida que levam por aqui. Os amigos e a vida diária que nós temos cá, não é, eu penso que não será tão fácil
em Portugal. João Diniz vai explicando aos jovens médicos o melhor caminho para Saltilho, mais lá para o interior. Ele que já calcorreou toda, mas toda a Guiné-Bissau. E ao fim da tarde, pelas ruas esburacadas e poeirentas de Bafatá, a vida vai fluindo com a calma de sempre. Junto à Igreja Matriz, as crianças fazem o berreiro do costume, exercitando o tradicional ritmo africano. Mais à frente, perto da mesquita, o busto de Amílcar Cabral aguenta-se ao alto na praça meio abandonada. E junto ao rio Geba, a estatuária deixada pelos portugueses está um pouco degradada, mas há sempre alguém que não deixa morrer por estas paragens a memória lusitana, nem que seja por causa do Benfica. Em Bissau, a capital, o ritmo é outro. Aqui se concentram milhares de pessoas em busca da sobrevivência cotidiana. É uma cidade movimentada e segura, onde se misturam as várias etnias do país, dos fulas aos papéis, dos balantas aos mandingas, dos manjacos aos bijagós, e onde convivem as várias religiões do país. Quase metade dos guineenses segue as crenças tradicionais animistas, mas o islamismo avança e marca uma forte presença já ancestral. E há sempre alguém que ganha o seu sustento cantando e tocando o Corão, um instrumento típico da região de influência muçulmana. Apenas 20% dos guineenses, sobretudo os mais letrados, seguem as religiões cristãs. Na missa dominical católica, os sons e os cânticos são outros, mas também vincadamente africanos. Juca Delgado, grande compositor, instrumentista e professor de música, regressou há pouco tempo à sua Guiné natal. Viveu muitos anos em Portugal, andou pelo mundo e, entre muitas outras coisas, é também o ensaiador do coro da Catedral. Alguns guineenses que saíram há muitos anos do país e que se ingraram sobretudo em Portugal estão a regressar à Guiné. É o caso de Nelson da Gama, que muitos portugueses conhecem simplesmente por Tony. Em 1991, Tony foi campeão mundial de futebol de sub-20 por Portugal, companheiro de João Pinto, Rui Costa, Figo e companhia. Um feito histórico para Portugal e para este luso-guineense que saiu de Bissau com 16 anos diretamente para o Futebol Clube do Porto. Consideras-te um luso-guineense? Ou só um português ou só um guineense? Considero-se um filho do mundo para servir e deixar uma marca positiva no mundo. Tony, agora quarentão, tem 4 filhas, todas nascidas no Porto. Já falam à moda do Porto. A mais velha é assim, a Andreia é mesmo tripé. Mesmo. As filhas nunca vieram à Guiné-Bissau. Já são tripeiras, mas hão de vir um dia. Quem também há de aparecer por aqui um destes dias são os amigos Rui Costa, Figo, Peixe ou João Pinto. Eles nunca vieram à Guiné? Nunca os convidaste para vir à Guiné? Estou a pensar convidá-los para vir e eles mesmos já me lançaram um repto que estão à espera da minha convite. Tony é assessor do Ministro para a área do desporto, agora que a Guiné-Bissau até foi apurada para a fase final do CAN, o Campeonato Africano de Futebol, e sente-se bem na sua terra, ainda que com saudades da família e do Porto. Mas tu sentes-te bem aqui, né? Sinto-me porque estou a tentar deixar o meu legado positivo para a Guiné. Na Guiné, no dia que eu não estiver fisicamente presente, mas que recordam, que tenham saudades, que fizeste alguma coisa pela tua terra? Sim, senhor. Aqui em Quinhamel, as ostras são rainhas e senhoras apanhadas em braços de mar numa região de rara beleza a uns 15 km de Bissau. E é em Quinhamel que se registra o reencontro do regressado Juca Delgado, o homem da música, com o seu amigo Tony, o regressado homem do desporto. Há que tempos! Ainda não se tinham visto desde que voltaram à Guiné e os dois trocam conversa sobre projetos de futuro. Então, gostaria de dar formação à banda militar. É uma coisa super importante. A música e os músicos da Guiné são do melhor que há em África e até no mundo, mas não têm formação musical nem o devido marketing. Juca, que foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e produziu dezenas de discos na Europa, quer fazer alguma coisa pela música do seu país. E não só. Então eu entendi que eu tinha que trazer também essa informação, esse conhecimento que me deram lá para deixar os nossos jovens aqui que são super talentosos.
Mas falta-lhes enquadramento, não? Exatamente, falta o enquadramento, falta no fundo um pouco essa questão, essa cultura geral. No país do Corã e de tantos outros instrumentos altamente originais, Juca sente que ainda falta muita coisa. Mas nós também temos que trabalhar um bocadinho mais. Eu acho que temos que olhar um bocadinho mais para dentro, a nossa raiz, não é? A partir daí será muito mais fácil realmente exportar a nossa música. Juca Delgado conhece bem vários dirigentes políticos da Guiné-Bissau. Sem citar nomes e sem se interessar muito por politiquices, sente alguma apreensão pelo futuro próximo. Houve um período de muita esperança e voltou a quebrar. Voltou a quebrar com toda a atualidade, não é? Com toda essa tristeza que está a acontecer na Guiné. Mas o que nós devemos fazer é exatamente isso, é fazer a contracorrente, não é? Dizer não, eu vou persistir, eu vou tentar mudar a Guiné. A Guiné, depois de meses de mais uma crise política, tem desde há pouco tempo um novo governo. Apesar de tudo, o esquema político-militar vai mudando e há sinais de esperança. Agora, e pela primeira vez, os militares não estão envolvidos nesta crise política que se despoltou desde agosto do ano passado. E isto é histórico. Ultimamente, as disputas políticas têm sido tratadas com recurso aos tribunais. É um bom sinal, sobretudo para os poucos empresários e comerciantes portugueses que vão resistindo e apostando na Guiné-Bissau. Carlos Figueira Martins, alentejano de Mértola, ex-bancário, costuma ir de vez em quando beber um café a este hotel de Bissau. Milhares de militares portugueses lembram-se bem destas casas e deste espaço. Aqui funcionava a messe dos oficiais durante a Guerra Colonial. Carlos está há 12 anos no país e é o presidente do recém-formado Clube de Empresários Portugueses. A ideia base é aconselhar quem esteja interessado em investir por aqui. Temos a esperança que retomem a estabilidade e que os empresários venham, porque de facto está tudo por fazer na Guiné-Bissau. Desde a área da construção civil, do turismo, da parte da agricultura, que é a parte mais rica da Guiné-Bissau, que está praticamente desorganizada. Nos últimos 2 anos, alguns empresários regressados de Angola e de Moçambique têm aparecido a saber como vão as modas na Guiné. Por aqui resistem uns 200 empresários portugueses e luso-guineenses, mas apenas umas 30 empresas têm alguma pujança. E apenas meia dúzia, como a Galp Petromar ou o BAU, Banco da África Ocidental, são verdadeiramente internacionais. Mas vão surgindo oportunidades de negócio. Em Farinha, a uns 12 km de Bissau, Fernando Reis, 50 anos, mais um sócio, decidiram entrar no negócio dos vinhos e bebidas espirituosas. Com muitos anos de trabalho na área do turismo em Portugal, Fernando chegou há 4 anos. O mercado é pequeno e o único concorrente direto é libanês. É um negócio promissor, no sentido que é um bem que eles consomem quando têm dinheiro. Tem é que ter dinheiro, portanto o poder de compra aqui é relativamente baixo. Tem a vantagem que eles têm um hábito de consumo engraçado, bom. Até os muçulmanos, provavelmente. Não comento, não faço ideia. Ainda assim, as bebidas da empresa grossista já chegam a cerca de 1 milhão de pessoas de baixos rendimentos. E, surpresa das surpresas, as joias da coroa são o gin e o whisky, o primeiro whisky guineense feito à moda portuguesa dentro da maior legalidade. A marca dá pelo apelativo nome de White Rhino, rinoceronte branco. Quem é que se lembrou do White Rhino? O White Rhino foi o sócio fundador que teve esta brilhante ideia, que eu acho que o nome é engraçado. Para os nossos mercados, para aqui... Mas aqui não há rinocerontes na Guiné-Bissau? Não. Quando muito abri hipopótamos, mas o nome não era tão musical, tão bom. Mas será que Fernando gosta da Guiné para viver? Não desgosto, é um país que facilmente se gosta. Tem muitas dificuldades, portanto é preciso uma capacidade de adaptação e de improvisação brutal. Na Guiné, a crise afeta todos, sobretudo os milhares de funcionários públicos. Mas será que há futuro por estas bandas? Eu acho que sim. A Guiné-Bissau tem um povo maravilhoso, um povo mesmo encantador. Só que esta instabilidade toda a nível governamental, de um país onde há tanto funcionário público. E se o povo vai bebendo o whisky e o gin portugueses, também bebe o vinho que chega de Portugal, mas da gama mais baixa.
A verdade é que só em finais do ano passado se realizou pela primeira vez no país uma verdadeira prova de vinhos portugueses de alta qualidade. Um momento histórico para a Guiné. A prova foi organizada pelo AICEP local, o Instituto de Comércio Externo Português, e logo com a presença de um perito em vinhos, Mário Rodrigues. As elites locais, e não só, compareceram em força, e até por lá passou a embaixatriz da China, país com forte presença na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau vivem oficialmente cerca de 2.000 portugueses, mas devem ser o dobro, parte deles luso-guineenses. Muitos são comerciantes, outros são pequenos e médios empresários. Para além da China, Portugal é o maior parceiro bilateral em termos de cooperação. Há um ambicioso plano estratégico de cooperação a 5 anos, com a educação e a saúde como prioridades, para além da tradicional cooperação técnico-militar e policial. Portugal, onde se encontram alguns milhares de imigrantes guineenses, legais e ilegais, é ainda a miragem preferida de muita gente. Vários dias por semana, em frente da Embaixada em Bissau, são longas as filas para entregar pedidos de visto para Lisboa, até porque os funcionários não dão para as encomendas e os nervos vêm ao de cima. Eu, com 69 anos, há 32 anos eu vivo nessa caverna. Não tem? Não, eu vivo nessa caverna, eu sou portuguesa. Mas eu tenho pena de povo aí. Por que o povo anda a sofrer aqui? Dona Muscuta Sani explica que há quem durma na rua à porta da embaixada e cada um tem a sua história, bem ou mal contada. E os poucos funcionários da imigração precisam de confirmar tudo. Somos portugueses, somos colônia portuguesa. Por que o povo anda a sofrer aqui? E quanto tempo é que leva o visto? Olha, eu tenho aqui vistos há 1 ano. Eu fiz aqui 1 ano. Aí, eu queria regressar para Lisboa. Eu não vivo cá. Tem lá família? Tem filhos lá, tem lá família. E não conseguem ver os filhos? Não, e agora? A miragem portuguesa é forte. Há muitos guineenses em Portugal e muitos outros concentrados em Bissau e arredores, mas a grande maioria nunca saiu da sua região natal e muito menos conhece o velho porto de Bissau, onde a ferrugem tem território assegurado e por onde entra no país muito mais do que o que sai. E é daqui que os nossos conhecidos jovens médicos partem para uma saltada ao arquipélago dos Bijagós, mais de 80 ilhas, grandes e pequenas, um refúgio único, turístico e pescatório, pouco conhecido dos portugueses, dos europeus e até dos próprios guineenses. Uma viagem ao que podia ser o paraíso na terra e que mais adiante se irá descobrir. A questão é esta: o que é feito da Guiné-Bissau? O que é feito da Guiné-Bissau, o país esquecido, que até podia ser o paraíso na terra, mas não é. É do senso comum que é um país abençoado, bastavam as pescas e respectivas licenças, mais o turismo no arquipélago dos Bijagós, para que a Guiné, um dos estados mais pobres do mundo, pudesse subir muito no ranking de riqueza dos países africanos. Na continuação da volta à Guiné-Bissau, a caminho de Rubane, uma das mais de 80 ilhas e ilhéus dos Bijagós, 3 jovens médicos portugueses vão finalmente provar as delícias do mar e das praias praticamente virgens do arquipélago. Andaram de mochila às costas pelo interior continental da Guiné, atravessaram rios e riachos e agora é tempo de experimentarem o resort da francesa Solange Morin numa ilha muito especial, Rubane, a Ilha Sagrada. Ça va, le voyage s'est bien passé? C'est très bien passé. Très bien alors. Très Oh, bien. mais vous parlez français? Oui. Aqui em Pontanchaca, após 2 horas e meia de viagem por mar, serpenteando por entre as ilhas, chega-se ao resort, onde os clientes são maioritariamente franceses, ricos, amantes da pesca à linha. Um oásis de calma, beleza e bem-estar para os turistas. Solange viveu durante 17 anos no vizinho Senegal, gerindo um outro resort, e está há 8 anos nos Bijagós. Ah, pourquoi? L'aventure d'abord, et puis surtout, l'archipel des Bijagos, c'est une destination unique et merveilleuse.
Aventura é aventura e aqui Solange vai gerindo um resort paradisíaco, um dos 5 ou 6 existentes nos Bijagós, quase todos propriedade de franceses que já perceberam as potencialidades das ilhas. Há poucos portugueses interessados por esse setor e é uma pena porque, de facto, já há muitos franceses envolvidos na exploração turística da Guiné-Bissau, particularmente o arquipélago dos Bijagós. A TAP retomou recentemente os voos de Lisboa para Bissau, mas para aqui muitos dos turistas viajam de avião desde a Europa até Dakar e depois em pequenos aviões diretamente de Dakar para os Bijagós. Por vezes não têm ideia nenhuma de que já saíram do Senegal. Nem se apercebem que estão na Guiné-Bissau, julgam que ainda estão no Senegal ou enfim, coisa que o vale. O que não deixa de ser muito curioso, não é? A verdade é que os mares dos Bijagós são um autêntico viveiro de peixes, muito grandes e pequenos. A natureza aqui instalou uma espécie de maternidade, a maior maternidade de peixe da costa ocidental africana. Os jovens médicos, pouco dados à pesca, nem imaginavam ter um dia um barracuda destes entre mãos. A ilha de Rubane é especial, é sagrada para o povo bijagó. É local onde se fazem orações e vários rituais animistas. A ilha está reservada à cultura do arroz. Aqui é proibido derramar sangue humano ou viver em permanência. Só pescar e tratar dos campos de arroz. A sociedade bijagó é matriarcal. Exemplo disso é que quando a mulher manda, o homem obedece e vai para casa. C'est un peuple qui tient à ses racines. C'est un peuple qui aime son authenticité. Donc vous aurez encore des cérémonies traditionnelles, le roi, la reine, les fétiches. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, au niveau travail, moi j'en suis très fière. O resort dá emprego, pelo menos sazonal, a muita gente, no arquipélago com pouco mais de 70 mil habitantes e onde apenas 20 das 80 ilhas são habitadas. Aliás, o título de narcopaís colou-se à Guiné-Bissau por causa destas ilhas, rodeadas por canais e recantos muito propícios ao tráfico de cocaína, que vem por barco ou por avião desde a Colômbia e segue depois por terra para a Europa. É impossível controlar, por mar ou por ar, todo este labirinto de ilhas e ilhotas onde existem alguns pequenos aeródromos. As autoridades europeias e norte-americanas estão atentas, mas a dimensão do fenómeno é difícil de avaliar, até porque não há estatísticas. É justo chamar a Guiné-Bissau um narcopaís? Eu penso que é um exagero. É um exagero, mas não quer dizer que o fenómeno do crime organizado não exista. Existe com certeza, como existe noutros países da sua região. É verdade que a Guiné-Bissau é um país onde ninguém se sente ameaçado quando anda na rua, por exemplo, e onde não há muitos crimes violentos, ao contrário do que acontece em outros países limítrofes. Mas é impossível ignorar os sinais e os fantasmas do narcotráfico. Há um sistema de justiça criminal em que umas das suas partes funcionam melhores do que as outras e é raro assistirmos a condenações de grandes narcotraficantes ou outros, se me permite o termo, barões do crime organizado. Pelos Bijagós é possível passar tudo e mais alguma coisa. A Guiné não tem sequer um avião operacional e possui apenas 1 ou 2 pequenos barcos de vigilância, quase sempre em manutenção. E isto num país com uma imensa zona marítima exclusiva, das maiores de África. Eu admito que qualquer traficante ou pessoa envolvida em crime organizado identifique este território como um território apetecível, não é? Porque não há esses controlos, há convulsões políticas, as pessoas são pacíficas, são amáveis, gostam de conhecer outros estrangeiros e estas coisas não se passam assim de forma descarada. Não é, obviamente, o povo bijagó que pode ganhar dinheiro com o tráfico. Quanto à pesca, os imensos recursos têm sido sugados pelos barcos chineses ou espanhóis, entre outros, que rapam impunemente por arrasto, mesmo junto à costa. A Guiné-Bissau tem um fenómeno extremamente importante que tecnicamente é chamado fenómeno da ressurgência, que é o encontro das correntes frias e quentes ao nível do arquipélago dos Bijagós, que permite a manutenção de ecossistemas e a presença também de peixes. A lógica dos governos guineenses tem sido a de conceder licenças de pesca, mesmo sem meios para qualquer controlo. Mas tem-se feito muita asneira, não? Eu diria que tem-se feito uma perspectiva de exploração dos recursos naturais baseado numa lógica imediatista.
no lucro imediato. Uma lógica imediatista. Quanto a peixes e troféus mais prosaicos, mas já com os bons quilinhos, os nossos jovens médicos babam-se com a pescaria de barracudas, tudo explicado em francês. 12 quilos? 12 quilos. E é para comer? Sim, c'est bon pour manger. Xerife, este aqui como é que se chama? É caranga. Caranga. Oui, sereia. Sereia diferente. Francês, caranga. Sereia, é crioulo. Barracudas, né? Barracuda. 4 barracudas. Na vizinha ilha de Bubac, um outro resort, seguramente mais típico, pertence a um guineense, Adelino da Costa, mais conhecido por Da Costa. Aliás, ele é americano-guineense. Da Costa cresceu numa ilha próxima daqui e abalou no vinho para Portugal, onde viveu 8 anos, no célebre e degradado bairro das Marianas, em Carcavelos. Imagine-se. Vivi em bairro das Marianas, Carcavelos. Um sítio muito especial. Bairro das Marianas. Exatamente, deves saber disso. Grande escola, né? Ah, não. Da vida. Aprendeste muito. Muito. E viveste lá até quando? Saí de lá em 99, 2000 para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Da Costa viu e venceu. Foi campeão de boxe e de artes marciais, abriu vários ginásios, um deles na chiquérrima Quinta Avenida em Nova York, e conquistou o passaporte americano. Ainda hoje não tens passaporte português? Ainda hoje não. Mas viveste muitos anos em Portugal? E vivi muitos anos em Portugal, mas como sabes, meu pai, a minha mãe, irmãs, todos têm um documento português. Todos têm? Todos têm. E tu és americano? Tens um passaporte americano? Sim, sou americano. Foi mais fácil arranjar um passaporte americano que um português? Ou não? Acho da maneira de tentar arranjar esse passaporte é que é diferente. No arquipélago, onde as mulheres mandam mais, é a mãe de Da Costa que manda e organiza. A mãe e o tio. O tio às vezes é sobrinho, mas hoje é tio. No resort, as máscaras são originais e centenárias de 4 ou 5 gerações, tal como outras esculturas e materiais de culto muito antigos. O espaço ainda não está completamente pronto para receber todos os turistas, mas hoje há um muito especial e importante. O embaixador norte-americano no Senegal está de visita com a mulher ao resort do seu compatriota Da Costa. So is this local chicken? Yes. Very ground chicken. Good. It really has taste. Yeah, it's very flavorful. Yeah, fish is pretty easy to get here, I would imagine. Por estranho que pareça, os Estados Unidos não mantêm embaixada em Bissau. É este homem, o embaixador James Zumwalt, que acumula o Senegal com a Guiné-Bissau. E aqui chegou aos Bijagós, vindo diretamente de Dakar, sem grandes formalismos. Nos Bijagós, as pessoas falam mais inglês e, sobretudo, francês do que português. Para a sobrevivência deles, tem que falar francês. E toda a gente está a falar francês. E o português está-se a perder muito. E que é muito grave. Porque os miúdos todos aqui com 7 ou 8 anos sabem dizer bonjour. E não sabem dizer bom dia. Desde que de momento, desculpa a expressão, vê um branco, é bonjour. Nas praias de Bubac, goza-se o doce balançar da rede. E as vacas vagueiam pelo areal durante a tarde. No dia seguinte, manhã cedo, avança-se pelos baixios por entre as ilhas, a caminho da ilha de Orango, a ilha dos hipopótamos marinhos. Mais um paraíso de aves, peixes e crustáceos. O porto de acolhimento é um outro resort, o último dos Bijagós, antes do alto mar Atlântico. É gerido por uma romena, Mariana Ferreira, casada com um guineense que conheceu há mais de 30 anos no seu país. Tem 4 filhos romeno-guineenses. Mariana, há décadas na Guiné, fala muitas línguas. Fala crioulo, falo, e mais. Falo papel, falo romeno, falo húngaro, falo alemão. E fala papel de Bissau? Sim, de Biombo. Biombo, onde está a etnia papel. Há 11 anos, Mariana fundou uma ONG e conseguiu resgatar o chamado pano de pente, único no mundo, feito pelo povo papel. Trabalhou no governo, na área de cultura e conhece a Guiné-Bissau como ninguém. O povo guineense é muito pacífico. Bom, se acontecia noutras partes do mundo aquilo que acontece aqui a nível político, eu acredito que isto era uma guerra civil. Isto virava um caos. E não vira. O povo é pacífico e, mais do que isso, é paciente.
E muitos dos rituais passam por pedir aos deuses que haja fartura. O que interessa aqui é o arroz. O arroz é a comida deste povo. Portanto, o que interessa é termos arroz todo ano. Que não haja fome. E não há fome? E não há fome porque as comunidades trabalham isto de maneira tradicional e secular. Uma das atrações de Orango que começa a chamar a atenção de viajantes ricos e aventureiros são os hipopótamos marinhos, únicos no mundo. A 2 horas de barco do resort, numa das pontas da ilha, e ao fim de mais uns 40 minutos a passo largo por entre o capim, chega-se a uma lagoa de água doce, mas perto do mar. Para além da passarada e dos crocodilos, aqui vive uma comunidade de hipopótamos que ao longo de décadas, se não séculos, aprendeu a viver entre a água doce e a água salgada. De dia, esparramam-se pela lagoa e pelos campos em redor e ao fim da tarde avançam para o mar, onde passam a noite. E porquê o mar? Porque a água salgada lhes mata os parasitas agarrados ao corpo, a começar pelas sanguessugas. No fundo, uma filosofia parecida com a do povo destas ilhas que aprendeu a conviver com a natureza. Tem um conjunto de rituais de sacralização de espaços e recursos que permitem o repouso e a renovação, a regeneração dos recursos, mas através de mecanismos de passagem de testemunhos em diferentes classes ao longo da vida. A 3.107 km de Lisboa, em linha reta, e a mais de 6.000 de Meca, o resort de Mariana é a porta de entrada para o mundo único dos hipopótamos marinhos. De volta a Bubaque, o convite para uma festa-cerimónia muito especial no interior da ilha. A caminho, as estradas estão cada vez mais esburacadas. O último alcatrão é do tempo dos portugueses. Mas a natureza mantém-se pujante e fresca. Da costa serve de cicerone até a uma das grandes aldeias, tabancas, da ilha junto à praia de Bruce. Hoje é dia de festa e de ritual. A recepção é feita por jovens ataviados com equipamentos desportivos. À frente, uma jovem feiticeira, chamemos-lhe assim. Por aqui, tudo tem um significado, claro ou oculto, uma herança de séculos. Os homens especialistas preparam o chapéu tradicional, o fruto da palmeira, uma espécie de dendém à brasileira. Os chefes tradicionais, homens e mulheres, recebem as saudações do povo e dos visitantes e controlam a cerimónia. As mulheres mais velhas são rainhas e senhoras. E tudo se faz sob a sombra titular do velho pilon, árvore sagrada e mágica com vários séculos. Ao fim da tarde, um dos povos mais puros e genuínos de África faz as despedidas com toda a alegria do mundo. A mais duradoura capital de Guiné-Bissau foi Bulama, na ilha de Bulama. As pedras do ancorador do porto são a prova do passar do tempo. E por estas bandas, o tempo parece ter parado. Bulama é uma cidade histórica, mas muito degradada. Os edifícios coloniais, que já foram ilustres e pomposos, parecem fantasmas de outros tempos. O imponente palácio, sede de vários governos antes e pós-independência, aguarda por melhores dias. As ruas há muito que não são arranjadas e apenas meia dúzia de edifícios foram recuperados. Bulama é cidade geminada com cascais, quem diria? E quem diria que o esqueleto deste edifício tomado pela natureza já foi casino, onde até Amália Rodrigues cantou o fado. Algumas empresas de pesca estão instaladas na ilha e a AMI, a Assistência Médica Internacional, tem por aqui alguns projetos. Hoje é tempo de pintar o parque infantil. A população local vai resistindo ao desgaste da vida e do tempo. E há sempre tempo para eleições, quanto mais não seja a eleição de Miss Bulama 2016 na discoteca local. As damas não pagam, os homens pagam 500 francos CFA. E no porto parado no tempo, as tradicionais canoas aguardam pelos passageiros que viajam para Bissau ou para as outras ilhas, com todo o tempo do mundo.
Em Bissau, outros ritmos, outros tempos, outras preocupações. O ensino para lá da saúde é uma delas e também o ensino da língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, poucos falam ou sequer entendem o português, idioma oficial do país. Calcula-se que não mais de 10%. E porquê? É que de pequeninas as crianças aprendem as línguas maternas dos seus pais, o fula, o mandinga, o balanta e por aí fora, e para se entenderem todos entre si, aprendem e falam crioulo, que para a grande maioria é a segunda língua. Quanto ao português, quando não é ultrapassado pelo francês, falado nos países vizinhos, o português é apenas uma terceira língua. Difícil de aprender, por isso pouco falado. Na maior parte do país, o português não é uma língua muito divulgada, falada ou sequer compreendida. Eu compreendida diria que mesmo aqueles que não falam português, mais ou menos compreendem. Compreendem o português, sobretudo os mais velhos, os do tempo colonial. O português é a língua da cidade e das elites. Quanto aos mais novos, miúdos interessados na net e nas novas tecnologias, acabam por falar mais francês. Portugal, também com fracos recursos, tem tentado investir no domínio da língua. Há aulas de português no Centro Cultural em Bissau e há um leitor de português, por sinal, no final do ano passado estava doente em Portugal. E é difícil espalhar o ensino da língua pelo interior. Faz o que se pode. E com governos atrás de governos, as autoridades e os técnicos escolares guineenses passam a vida a explicar a quem manda qual o estado do ensino no país, onde ir à escola é ainda uma aventura, também por causa da geografia. Sobretudo na zona sul do país, onde há muitos rios e riachos. Aí há certos momentos em que as bolanhas se enchem e dificultam um pouco a transitividade dos alunos. Então, além dos riscos que eles podem correr, mas eles marcham pelos diques, depois vão para as escolas. Um terço dos alunos está em Bissau, mas as populações do interior fazem possíveis e impossíveis para dar escola aos filhos. Mudaram-se as mentalidades e onde o Estado não pode chegar é o próprio povo que promove as chamadas escolas comunitárias. Eu penso que esta mentalidade mudou muito porque a expressão da vontade da população em procurar mais educação são as construções das escolas comunitárias, onde eles é que pagam o professor. É o povo que exige que haja educação. É isso. É urgente apostar no pré-escolar e no ensino básico, onde o apoio de Portugal se vai sentindo. Mas é difícil. E depois, oficialmente, as aulas dos vários graus devem ser dadas em português. Outra dificuldade. Para ver a dificuldade das crianças que só durante aqueles 40 minutos na escola, ou 2 horas, 3 horas, dependendo do tempo, é que tenta, na parte que é dedicada à interatividade, o aluno comunicar em português. Fora isso, o resto é crioulo ou a língua do grupo étnico. Expressar-se bem em português é um problema para quase todos e até para muita gente das elites. Já assisti reuniões de alto nível onde as pessoas pedem para falar em crioulo para poderem se expressar é melhor, ou para poderem ser compreendidas. Ainda assim, há uma grande sede de aprender e muitos fazem das tripas coração para frequentar o ensino superior. Por exemplo, a Faculdade de Direito de Bissau, a mais antiga instituição universitária da Guiné, integrada na Universidade Amílcar Cabral. É verdade, quando os alunos entram na faculdade, o português não é a sua língua materna, a sua língua materna é o crioulo, e a faculdade tem isso em consideração, sobretudo no ano zero. E o ano zero de Direito serve sobretudo para ensinar a língua portuguesa. Mas, rodeados de francofonia por todos os lados, a tarefa é árdua. Essa integração regional recentemente tem uma matriz francófona, portanto há algumas áreas onde atualmente já se estuda direito que tem mais matriz francófona do que lusófona. Porquê? Porque estamos aqui ao lado da Guiné-Conakry e do Senegal. Essencialmente porque é uma questão de integração regional. Apesar de tudo e de todas as dificuldades, alguns portugueses instalaram-se e vão acreditando no futuro da Guiné-Bissau. É o caso de Luís Gonçalo, 54 anos, um homem do Norte, mais conhecido por Padrinho. Está há 25
anos no país, tem 2 estações de serviço, uma empresa de construção civil e dá trabalho a mais de 100 pessoas, incluindo a Rodrigo, um compatriota ribatejano, mecânico de primeira água. A Guiné-Bissau tem futuro? A Guiné-Bissau tem futuro, está temporariamente adiado, mas que está-se a tentar reabilitar e tentar que o futuro apareça. Luís andou pelo mundo, trabalhou em Espanha, Gibraltar e Marrocos. E um dia, estava ele já na Alemanha, um amigo desafiou-o para vir para a Guiné-Bissau. Eu nem sabia onde era a Guiné-Bissau, fui procurar no mapa para ver onde era a Guiné-Bissau, não encontrei mais a Guiné-Bissau, porque era um país tão pequenino, porque a minha ideia efetivamente era ir para Angola, era no boom da Angola, não? Depois da perestroika, 89, 90, foi assim aquela coisa. Luís chegou em 91 e avançou pelos negócios. Hoje já fala crioulo e até foi obrigado a aprender francês. Falo o meu francês também, porque a língua oficial aqui é o português, mas a língua de trabalho praticamente é o francês. Está-se a perder o português aqui na Guiné-Bissau? Completamente. Porque as línguas de trabalho são sempre o francês. Quando aparecem os financiamentos externos, os técnicos do Banco Mundial ou da União Europeia na Guiné só falam francês. E Luís tem de apresentar os projetos de obras em francês, pois claro. Luís Gonçalo dá-se bem com a Guiné-Bissau e com os guineenses, até porque foi aqui muito bem recebido. Eu cheguei cá, foi um país acolhedor, dei-me bem, conheci uma senhora que hoje é minha esposa, já estou casado há 20 e tal anos, já tenho filha de 22 anos, por aí, já formada a trabalhar, etc, portanto. Luís confessa que entre o chabéu e o cozido à portuguesa ainda prefere o cozido e ao almoço vai encontrar-se com a mulher, a guineense Dona Conceição, no restaurante português do presidente da Casa do Benfica, em Bissau. Luís e Conceição são dos casais mais conhecidos da cidade. Mas nós somos tidos como o casal bonito de Bissau. Até parece, já está inventado também. Casal bonito, só se ver os comentários que tem no Facebook. No norte, junto ao Rio Cacheu, a primeira capital do país parece também ter parado no tempo. Foi aqui em Cacheu que os portugueses fundaram a primeira feitoria na Guiné, em 1588. E fica na história também por motivos trágicos, mas que mudaram o mundo: a escravatura. Era aqui que os portugueses que vinham comprar os escravos que levavam para as Américas. Hoje, o comércio é de peixe, que há de ser levado para Bissau. Vai para Bissau? É. E é para vender seco ou... Não, seco. Vai secar. Vai secar. Não, vai fumar. Vai fumar. Todo este peixe há de ser fumado. Num país onde os frigoríficos são raros, há de conservar-se por muitas e largas semanas. No Cacheu, hoje, a grande atração para os forasteiros é o Museu da Escravatura e do Tráfico Negreiro, construído e mantido graças a várias instituições portuguesas. Junto às casas velhíssimas, acumulam-se muitos objetos centenários, como esta enorme panela original onde se fazia o arroz para os escravos. Ademir Freira, herdeiro da memória dos seus antepassados, é o cicerone oficial do museu. Já não há escravatura? Bom, agora há escravatura, mas aquela escravatura moderna. Porque até agora não acabou a escravatura. A escravatura moderna. Ademir é um homem sábio e atento. Ali muito perto resiste a fortaleza mais antiga da Guiné, o Forte Baluarte do Cacheu, onde se acumulam desde há muitos anos várias estátuas que decoravam as ruas de Bissau nos tempos coloniais. Algumas das armas e dos barões assinalados resistem tortos e alguns até sem pernas, ainda que a história lhes chame navegadores, descobridores e poderosos da Guiné. Ao longo de séculos, os guineenses sofreram e resistiram. Conquistaram a independência e gente de muitas fés acreditam que a eternidade está ao alcance de todos, como estes fiéis evangélicos que aproveitam o domingo para uma procissão cheia de música e de alegria bem africanas. E com um governo recente, há quem tenha fé no país e tente limpar a sua má reputação. Agora, a Guiné-Bissau é um Estado frágil, com instituições que precisam de apoio, porque têm sido dilapidadas em resultado de diversas convulsões políticas que envolvem relações disfuncionais entre alguns políticos e alguns militares. A Guiné-Bissau tem futuro?
Tem um grande futuro. A Guiné-Bissau é um país maravilhoso, de gente com uma capacidade incrível. Falando... E resistente, graças a Deus. Estamos há 40 e tal anos, não é? A resistir, a sobreviver. Eu penso que estamos já próximo da linha de começarmos realmente a andar para a frente.